Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema Benevolência com Jesus. Toda a fala da nossa palestrante Fernanda Roberta Sasso de Mello será toda pautada em cima dos ensinamentos do Cristo Jesus. Nesse momento tão especial da palestra, que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar e nos impulsionar sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Nesse momento da palestra de todos os sábados, estamos todos ligados num só pensamento, num só sentimento. Que nesse momento tão especial da palestra, que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Queremos agradecer ainda ao mentor da nossa Casa Espírita Caminho da Luz, gratidão aos anjos guardiões que guarda aquele templo de oração com tanto amor, com tanto desvelo. Que nesse momento ainda tão abençoado, que o mentor da nossa amiga Fernanda possa iluminar ela e intuir ela as melhores palavras para que ela possa passar para a gente. Jesus querido, que o Senhor possa ainda, Jesus, abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que será passado para nós nessa noite. Então, Jesus, eu te convido, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, desse lado, e bom demais falar de Jesus. O tema, como a Maria falou para a gente, introduziu, é maravilhoso. O próprio nome já diz, benevolência. A ideia é o quê? De bondade, de coisas boas. E com Jesus, nossa, fica perfeito, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria essa benevolência. Da onde que vem essa bondade que Jesus ensina, traz o caminho para que nós possamos ser benevolentes. Quais as vantagens de ser benevolente? Então, vamos estar aí falando um pouquinho sobre isso. O tema benevolência, então, foi uma pergunta também que Kardec perguntou aos espíritos. O que é a palavra caridade que Jesus convida a gente a estar sempre realizando? O que é essa caridade? E os espíritos já respondem brevemente: benevolência para com todos. Então, ele diz que benevolência é um ato de caridade. E que nós devemos ser bons, então, com todos, indistintamente, que pessoa que é. Só que essa resposta foi muito curtinha, né, dos espíritos superiores que responderam para o Kardec. Então, o Kardec trouxe aqui uma explicação um pouquinho para a gente, maior, mais detalhada, o que vem a ser essa benevolência para com todos. Então, na nota, Kardec diz que o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejáramos
nos fosse feito. Então aqui ele traz para nós que esse ato de benevolência para com todos é um ato de amor, de amar. E esse amar é fazer ao próximo, que é com todas as pessoas que estiverem ao meu redor, próximo de mim, aquilo que é possível. Então, é claro, eu não posso aí falar, nossa, eu não posso fazer muitas vezes caridade, porque não tem condição. A gente sempre pensa no material. Ele é bem claro, aquilo que você pode, você vai dar o que você pode. Esse ato de caridade de acordo com as suas possibilidades. E não precisa ir longe, não. Ao seu redor, as pessoas que estão próximas de você. Não precisa ir muito longe. Então, a benevolência, ela dá a ideia da boa vontade. É fazer essa caridade com essa boa vontade, sem segundas intenções. É você fazer do coração. Porque para você ter boa vontade, tem que sair do seu coração. Sem você ficar pensando nas consequências vantajosas que este ato de bondade vai trazer para você. E não é fácil, porque nós sempre pensamos no que vamos conseguir angariar com as nossas atitudes. Mas todos nós exercêssemos a benevolência, a vida nossa aqui na Terra seria maravilhosa. É muito boa, mas seria melhor ainda. Seria leve. Nós perderíamos o medo da nossa vulnerabilidade, porque nós somos muito vulneráveis. Isso nos traz muitos medos. Nós temos medo de ficar doente. Se eu ficar doente, será que eu vou ser bem cuidada? Se eu sofrer, se eu ter... Nossa, eu tenho medo, muitas vezes, da morte, por quê? Poxa vida, o que vai acontecer comigo se eu morrer? Para onde que eu vou? Porque não tem ninguém aqui falando, você está no caminho certo, quando você morrer fisicamente, né, o seu espírito vai para um bom lugar. Não, nós só vamos ter certeza do que vai acontecer conosco depois que acontecer, né, a morte do corpo. E isso nos causa, sim, muita insegurança e muito medo. Porque nós temos medo daquilo que nós não sabemos, que nós desconhecemos. Nós temos medo do frio, da solidão, da fome, muitas coisas, de envelhecer. Temos medo de ficarmos com problemas mentais, psiquiátricos. E por que tudo isso? Porque nós sabemos que vivemos num mundo que falta muito o quê? A caridade. Porque se nós soubéssemos que as pessoas ao nosso redor realizassem atos de bondade, esse medo iria embora. Por quê? Bom, se eu ficar sozinho, materialmente falando, as pessoas ao meu redor vão fazer companhia para mim. Se eu ficar doente, vai ter alguém que vai cuidar de mim com amor, com carinho. Se eu envelhecer, as pessoas que estão ao meu redor vão ter a paciência para lidar comigo e vão olhar tudo de bom, né? Vão ficar felizes de eu estar muito próximo das pessoas. Vão olhar que aquelas rugas são, na verdade, demonstrações do quanto provas de que eu venci na vida, que eu passei por muitas dificuldades e estou aqui ainda, aprendendo com o mundo. Então, se nós exercermos atos de bondade, o nosso mundo vai melhorar. E é claro, vocês vão falar, não tem como eu mudar o outro, fazer o outro ser bondoso. Não tem. Mas eu posso fazer a diferença. Eu posso começar a realizar esses atos de bondade. E com o tempo, provavelmente, eu vou conseguir chegar nessa tão sonhada boa vontade. Porque, infelizmente, nós sempre pensamos, como eu disse, nas recompensas. Mas
Se eu continuar praticando atos de bondade, vai chegar um ponto que vai ser tão automático na minha vida que eu não vou mais pensar o que eu vou ganhar com este ato que eu estou fazendo. Então, temos que praticar. Porque ninguém nasceu, com exceção aí de Jesus, doutor aí em todas as virtudes. Porque a benevolência é uma virtude. Muitos nascem com a benevolência, mas muitos de nós não adquirimos ainda. Isso faz parte do nosso crescimento. É igual nós, quando nascemos, nós já nascemos falando, já nascemos conversando e correndo? Não. Nós aprendemos ao longo da vida. Exercitando. Atos de bondade também são assim. Vamos exercitar. E exercitar por quando? Próximo de nós, no nosso lar, é onde mais nós podemos exercer aí a benevolência. Você está, olhar com carinho para com o outro, buscar aí, tratar o outro com amor, se segurar aí para não falar de forma ríspida. Então, assim, tem muitas opções aí para a gente conseguir chegar na benevolência. O Kardec, ainda nessa nota, ele chama a nossa atenção, porque muitas vezes nós tratamos aí diferentes pessoas. Ele traz aqui que muitas vezes as pessoas ricas, economicamente falando, nós damos mais deferências, tratamos elas melhores, damos mais destaque para elas do que aquelas pessoas mais pobres economicamente, que usam roupas mais simples, aparência mais simples. E ele diz que nós tínhamos que exercer, segundo ele, ao contrário. Em vez da gente destacar o rico, nós deveríamos destacar a pessoa mais simples, mais pobre. E ele diz por quê? Segundo ele diz: quanto mais lastimosa seja sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr-lhe, ele não aumentar ainda mais o infortúnio pela humilhação. Porque o fato da pessoa estar com roupa simples, muitas vezes é a que ela tem, ela sabe que ela está numa situação econômica difícil, muitas vezes ela passa necessidades econômicas, aí, materiais. Então, ela já está num momento de sofrimento. E se nós agirmos com indiferença para com ela, é a mesma coisa que você colocar o pé em cima da ferida. Então, é dolorido. Ela já está passando por um momento difícil. Não cabe a nós sermos juízes dessa pessoa. Então, é isso que ele nos convida, que o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próximos, seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Então, ele diz para que, se eu agir com diferença, aquela pessoa nunca vai ter um bom relacionamento comigo e ela vai continuar sofrendo. Então, que eu possa amenizar esse sofrimento com um ato aí de bondade, é eu olhar para aquela pessoa, enfatizar o lado bom dela, porque todos temos o lado bom. Porque ela, com certeza, vai se sentir maior. E era exatamente o que Jesus fazia conosco. Porque todos nós ainda, em termos de moralidade, sabemos que somos inferiores ao Cristo. Nós não somos aí tão bons quanto Ele é. E Ele sempre agiu com benevolência para conosco. Ele nunca se sobrepôs à nossa ignorância, miséria moral que nós temos. Cláudio Fajardo também nos diz a gente tomar cuidado
quanto mais inferior é o espírito, mais insatisfeito com sua situação atual. E nós exercemos muitos queixumes. E o queixume é o contrário da benevolência. Porque quando você faz um ato, aparentemente ato de bondade, mas que você depois fica reclamando, por que eu tive que ajudar a pessoa? Isso daí é muito ruim, né? Ajudar uma pessoa acamada, dar banho a alguém, enfim. Fazer um ato de bondade, quando você começa a reclamar sobre isso, demonstra quão inferior moralmente você é, e isso não vai ser bom para você, porque você vai sintonizar com espíritos inferiores que vão trazer aí ideias que não vão te ajudar na sua edificação, ao contrário, vão puxar você para as energias deletérias que estão presentes no nosso planeta Terra. Então, como entrarmos nessa sintonia aí com a espiritualidade superior, com os nossos anjos guardiões, com Jesus? Vitor Hugo nos traz umas dicas. Ele diz que façamos ações de beneficência. O que é uma ação de beneficência? É um ato de bondade, que não é o mesmo que benevolência. A benevolência é um ato acima da beneficência. Acima da... que a beneficência, o que ela é? Simplesmente fazer um ato de bondade pensando que eu vou ganhar algo com isso. Quando eu exerço o ato de bondade sem pensar no que eu vou ganhar com isso, sem pensar em consequências, simplesmente fazer por boa vontade, aí eu estou praticando um ato de benevolência superior, que é o que Jesus nos convida a realizarmos. Mas, para a gente sintonizar, chegar nesse ponto, temos que nos sintonizar com as energias superiores, elevadas, com frequência alta. E para chegarmos a esse ponto, temos que começar com ações de beneficência, atos de bondade. Vigilância nos nossos atos morais é um outro ponto. Cuidado, o que eu estou assistindo? Se eu estou assistindo televisão, se eu estou olhando no meu celular, que tipo de mensagem eu estou olhando? É uma mensagem benéfica ou é uma mensagem maléfica? Isso vai me acrescentar na minha vida ou não? Cuidado, porque é muito fácil nós baixarmos a nossa frequência, os nossos pensamentos, porque em torno da gente tem muita coisa negativa. Materialismo, nosso sistema aí capitalista quer que nós simplesmente compramos cada vez mais, que adquirimos bens materiais, e nós sabemos que são necessários. Porém, em equilíbrio. Se eu pensar só nisso, eu vou ficar vazio por dentro. E além do mais, além de então eu me policiar com meus atos morais, principalmente quando eu estou conversando aí com pessoas, amigos, pessoas que a gente tem mais intimidade, ou familiares mesmo, aí é um momento que a gente gosta muito de falar aí mal das pessoas, Quando nós exercemos aí a fofoca ou a maledicência, caímos no nosso padrão vibracional. E isso vai influenciar negativamente para mim. Eu vou estar em sintonia com espíritos desse nível inferior. Então, vão me dar aí boas ideias. Eu não vou exercer, provavelmente, atos de bondade e nem chegar à benevolência. E um outro ponto que o Vitor Hugo nos dá é, de claro, fazer a prece de maneira fervorosa. Essa maneira fervorosa é você fazer com sentimento. Não é em si a quantidade de palavras, mas é o fazer com aquele sentimento de que você sabe o quão pequeno você é, o quão difícil está sendo para você essa jornada, quantas vezes você
sabe que você erra, mas que você ainda quer a misericórdia divina, que você quer se levantar e quer seguir o caminho de Jesus. E isso vai ajudar a gente a sintonizar com as faixas vibratórias superiores. E é a verdade. Tenta aí fazer uma prece, dá uma leitura, lê um pedacinho, um trecho aí do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lê uma leitura edificante, como isso faz bem para a gente. Então a gente tem que tomar cuidado com o que lê, com o que ouve, com o que dá atenção, porque tudo em torno da gente pode puxar a gente para baixo, para vibrações negativas. Mas sabemos que fazendo atos de beneficência, atos de bondade, ficarmos vigilantes e fazermos a prece, são remédios poderosíssimos. Você vai subir. Quando você perceber que você está no padrão vibratório baixo, lembra, opa, dá para fazer algum ato de bondade, posso fazer uma prece aqui, em qualquer lugar que eu esteja. E a prece é, Senhor, me ajuda. É um simples Senhor. Dizer Senhor para dentro de mim com força, né, com sentimento, já é suficiente para que o seu anjo da guarda vá te ajudar, entrar em sintonia contigo e vai inspirar você a realizar atitudes que vão te fazer bem. Aí eu trago uma historinha sobre, na verdade, ato de bondade, que é uma coisa que também contagia. Então, tem história do Chico Xavier e da cunhada dele, que chamava Maria. Então, ela conversa com ele, né? Fala para ele, o Chico, eu não vejo nenhuma vantagem em ficar fazendo aí benevolência, né? Isso é muito bom, mas a sua vida está igual, não vejo vantagem nenhuma no que você faz. E aí ele disse, não, você está enganada, Maria. Nossa, eu sou muito abençoado. E a lei, né? A lei de Deus, que você planta, você colhe. Se você planta bondade, você vai colher bondade. Aí ela falou assim, é? Então vamos fazer aí uma aposta. Eu tenho aqui 2 chuchus. Se alguém me pedir, eu vou dar esses 2 chuchus. Vamos ver o que vai acontecer. E eu vou ficar sem nada. Aí ele, aguarde e verá. Rapidamente, a vizinha do lado vai lá. Ô, dona Maria, a senhora não tem 2 chuchus para me dar, não? Eu tenho. E ela deu os 2 chuchus. Ela falou, não, isso não quer dizer nada. Quando não, a vizinha do outro lado, que não tinha conversado, não ficou sabendo, né, desse plano aí do Chico Xavier e da cunhada dele, vai lá e leva 4 chuchus para a cunhada. Maria, te dá aqui uns 4 chuchus. E ela ainda não estava convencida, falou, não. Agora eu quero ganhar, será que eu vou ganhar 8 chuchus? Ela pensou, né? Aí vem uma amiga necessitada. Maria, tá difícil, né? Tô desempregada, meu marido tá desempregado, a gente tá passando por necessidades aí. Ela pega, compra ele gêneros alimentícios e dá alguns 4 chuchus para ela. Quando não, a vizinha da frente vai e entrega para ela 8 chuchus. Ela fala, não é possível um negócio desse. E ela dá esses 8 chuchus para a outra vizinha. Aí ela fala assim, será que agora eu vou ganhar 16 chuchus? Isso tudo no mesmo dia, tá, gente? Aconteceu tudo no mesmo dia. Aí ela fala assim, será que eu vou receber 16 chuchus? E isso termina, assim, passa o dia, né? Chega à noite, eles estão lá conversando, o Chico Xavier retorna do serviço, todo mundo em casa. Quando não, 8 horas da noite, batem lá na porta da casa. Aí chega um senhor, oi, dona Maria, a senhora sempre foi tão bondosa comigo, sempre me deu um prato de comida quando eu vinha para a cidade, né, porque eu morava no sítio. Hoje eu resolvi trazer aqui umas coisas para a senhora. E ele traz um saco para ela.
E quando ela se depara com o saco, adivinha o que tem dentro do saco? Chuchu. Aí ela conta quantos chuchus. Quantos chuchus tiveram? 64 chuchus. Então, ela se cala, né? Depois dessa, demonstra claramente quanto nós ganhamos realizando atos de bondade. Sendo benevolente, então, que é sem buscar intenção, melhor ainda. Então, fica aí um exemplo para a gente que acontece. E é claro que isso também foi estudado cientificamente, essa questão da bondade. Tem uma reportagem aqui da Cláudia Hammond, da BBC, e que uma psicóloga americana fez uma experiência. Lá em Vancouver, no Canadá, então algumas pessoas que estavam passando na rua entregaram notas. Lá é dólar canadense a moeda deles. Então entregou notas de $5, notas de 20. E dividiu em 2 grupos. O primeiro grupo foi falado assim, olha, você vai receber esse dinheiro e você gasta com o que você quiser. Né? Gasta para você. O segundo grupo foi falado para que a pessoa presenteasse alguém com aquele dinheiro, comprasse alguma coisa, né? Desse algum presente, ou que a pessoa doasse para alguma instituição de caridade. Depois, foi entrevistado esses 2 grupos. O primeiro, né, que comprou coisas para si, e o segundo grupo, que presenteou os outros, realizou atos de bondade. Resumindo, qual dos 2 grupos que ficou mais feliz? O segundo grupo, aquele que presenteou os outros e que doou para a instituição de caridade. Então, mais uma vez, houve essa comprovação que isso transmite para a gente, assim, dá um benefício para a gente. Né? A gente se sente melhor quando pratica ato de bondade. E há um neurocientista, Campbell, ele estudou as áreas do cérebro, né? Tirou fotos do cérebro e detectou que as pessoas que praticam atos de bondade, no cérebro deles, o que acontece? Nas áreas de recompensa são ativadas, o que demonstra a comprovação do porquê que as pessoas se sentem felizes quando praticam esses atos de bondade. É a mesma coisa que quando a gente come alguma coisa que a gente gosta muito, né? Quando você saboreia aí um alimento, aquilo te traz uma saciedade, te dá um prazer mesmo, não é? Então, é onde ativado na área do cérebro aí da recompensa. Então, realmente, realizar atos de bondade faz muito bem para a gente. E também foi comprovado que reduz a ansiedade, né? E que ela é contagiosa. Então, quando você faz um ato de bondade, outras pessoas que estão em torno de você também vão realizar atos de bondade e vão ficar menos ansiosas. Então, para quem é ansioso, faça atos de bondade, que vai baixar a sua ansiedade. Mas Jesus nos convida a termos cuidado. Em Mateus, capítulo 6, versículo 2, ele diz: em relação a essa caridade, quando você der alguma coisa a uma pessoa que precisa, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Então, nós temos que ter cuidado com esses atos de bondade, e não. Qual a nossa intenção em realizar esse ato de bondade? É nos autopromover? Se for em uma autopromoção, nós não vamos receber mais nada, além desse reconhecimento. E outra coisa, essa questão do reconhecimento. Sempre querer que os outros fiquem te elogiando, reconhecendo, né, que você está realizando atos de bondade. Nós não temos que nos preocupar com se estamos agradando ou não os outros.
realizando esses atos de bondade. Se o outro não reconhecer, não verificar esse ato de bondade que você está praticando, problema dele. Ele que está demonstrando que ele é o quê? Egoísta. Você não tem que se preocupar com isso. Porque tudo que nós fazemos, né, Deus está olhando. No meio dos espíritos, não é? Eles estão olhando. Nós não estamos sozinhos. Embora nós não vemos, muitas vezes não enxergamos os espíritos em torno da gente, mas eles estão. Então, sempre, tudo que nós estamos fazendo está sendo monitorado, está sendo verificado. Então, e temos que ter essa paciência de que vamos sim ter a recompensa, porque é uma lei da física, toda ação gera uma reação. Então, isso é automático, não é uma lei natural. Não tem como fugir dela. Mas muitas vezes a gente não enxerga, né, essa reação positiva. Então, para a gente ter paciência que ela vai vir sim. Com certeza ela virá. Daí, nós temos uma parábola aqui também, que Jesus nos convida, né, a como realizar essa prece fervorosa. Nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos aí a figura do fariseu e do publicano. O fariseu, ele era bem visto pela sociedade da época. E já o publicano era mal visto. O publicano que cobrava os impostos e entregava esses valores para os romanos. Então, os judeus não gostavam dos publicanos. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos na hora da nossa oração, da nossa prece, de não agirmos como um fariseu. Que ele diz assim: Deus, eu te agradeço por tudo que não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha só, que ato de presunção. A gente tem que tomar muito cuidado de ficar comparando com os outros de forma negativa. Isso não faz bem para a gente. Não vai trazer para a gente aí a sintonia com os espíritos de luz. Por outro lado, o publicano, na hora da sua prece, o que ele fez? Ó Deus, ser benevolente para comigo, pois sou pecador. Então ele fala, ele sabe o quão pequeno ele é, como ainda ele é ignorante, reconhece isso e pede a benevolência de Deus. Aí traz aí o ato de humildade, né? Nós também devemos buscar aí essa humildade, porque o fariseu era muito presunçoso em suas intenções. Então a gente não tem que focar só nas leis dos homens. Se eu cumprir as leis dos homens, então tá bom. Não. Eu tenho que praticar a benevolência. E a benevolência está acima dessas leis dos homens. Então isso só eu posso verificar em mim. Em qual dos dois eu me pareço mais? Com o fariseu ou com o publicano? Eu acho que eu sou melhor que os outros? Ou não, eu reconheço a minha inferioridade e que eu caio muitas vezes, mas eu busco seguir o caminho de Jesus. Uma hora eu vou chegar lá. Aí Joana nos diz que nós, então isso é mais no nosso lar, né? Nós estamos lá com as pessoas, como eu vou praticar atos de bondade? Cuidado quando eu estou conversando com as pessoas, principalmente no meu lar, em dizer a nossa verdade. Eu digo nossa porque nós não sabemos se a verdade, que o que a gente entende por verdade é a verdade plena. Mas não quer dizer que eu não deva dizer essa verdade, mas preserve para dizer essa verdade no momento próprio. E eu tenho que pensar em não dizer para machucar o outro,
mas sim dignificar o outro, ajudá-lo para que ele não caia no abismo e na ilusão. Aí eu tenho que dizer a verdade para ele, mas não jogar a verdade. Ela é igual um diamante, então se você joga na cara do outro, isso dói, a repercussão é negativa. Cadê a benevolência? Não está. Então, cuidado com isso. Por fim, então eu trago aqui uma mensagem de Bezerra de Menezes, tirada do livro Espírito da Verdade, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e que ele nos diz: para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Possamos, então, buscar seguir os ensinamentos do Mestre, indo em direção à benevolência, à boa vontade, e nosso mundo vai ser muito melhor. Obrigada a todos. Nesse momento, eu os convido a quem se sentir tocado, que feche seus olhos. Agradecemos, Pai, imensamente por estarmos aqui hoje, buscando sermos melhores, buscando abastecer da luz pura do amor que vem de Jesus. Sabemos o quão pequenos somos e ignorantes, mas pedimos a sua misericórdia, Pai, que nos ajude a buscar a benevolência, que nos auxilie, Pai, a entrar em sintonia com os nossos mentores, que nos inspire a realizar atos de bondade, a nos policiarmos com nossas atitudes morais, que possamos, no fundo das nossas almas, dos nossos corações, pedir a sua ajuda quando estiver difícil. Possamos voltar para os nossos lares, leves, com o coração seguindo a Ti, Jesus. Que assim seja.